louvamos, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a tua palavra nessa noite. Senhor Deus, nós te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, guarda, Senhor, os nossos filhos, socorro comigo, teu lar, tua casa, teu amigo, teu aqui, Pai. Para que possa, Senhor Deus, usar assim como o Senhor tem usado, Pai, nessa casa, nesse beijo, para ministrar a sua palavra aos nossos corações. Pai, nós somos gratos, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor da igreja. Amém. Eu sou Vitor, do tempo da campanha essa noite, para nós vermos aqui o Senhor para nós essa noite, mais louvar a Deus, pela vida do pastor Normando, servo de Deus, irmão Arão, até brinquei que falando que era do motorista, sempre vem com ele. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga: eu sou de Deus. Quem não encontrou, diga: eu também. Eu também. Aí olha que o parceiro que está aqui, né? Eu sou os dois. Vamos lá, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me dê porção dobrada no teu espírito. Amém? Vamos aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Está bom, está bom demais. Irmãos, nós temos aqui um texto bem interessante. E a gente, quando somente lê um texto assim, parece nada demais, só uma parte da história. Mas quando a gente para ver aquilo que tem escondido no texto, a gente fica maravilhado com Deus. Eu quero essa noite falar um pouco com os irmãos sobre esse tema que Deus colocou no coração da igreja, sobre a unção dobrada. Irmãos, unção dobrada, irmãos, o negócio é sério. A unção dobrada, você vê aqui, o Elias perguntou para o Eliseu, né? Ele esperava algo normal, de algo dentro da normalidade. Mas Eliseu era um homem que tinha muita visão. Ele mostrou que ele tinha muita visão. Mas eu quero discorrer um pouco com os irmãos aqui. Eu espero que o Espírito Santo de Deus me ajude a transferir para os irmãos aquilo que ele colocou no meu coração. Se eu transferir a metade do que ele passou para mim, estou feliz. Glória a Deus. Quando a gente olha no rol de pessoas, de homens e mulheres, que são exemplos, falando de vida cristã, de intimidade com Deus, sem dúvida nenhuma, Elias está lá no topo da lista, entre os principais. Irmãos, Elias era um homem respeitado demais. Elias era um homem que as pessoas, quando viam Elias, elas tinham um temor e um respeito imenso pela pessoa de Elias. Foi um grande homem de Deus, profeta de uma autoridade incrível, de uma intimidade com Deus extraordinária. Mas vocês não sabem que é bem interessante nós olharmos as circunstâncias, como as coisas, às vezes as fases da vida mudam pensamentos, as fases da vida mudam a forma que nós vemos as coisas, que nós entendemos o mundo e compreendemos o mundo, os seus valores, as fases da vida. Se hoje você pegar uma pessoa com 50 anos de idade e perguntar para ele como ele vê o mundo, e essa mesma pessoa, há 20 anos atrás, a mesma pessoa te descreveria outra forma de ver o mundo. Porque as épocas passam e as pessoas amadurecem. E às vezes, o que acontece? As pessoas, elas lidam, elas se deparam com algumas dificuldades que antes parece que elas não conseguiam ver essas dificuldades, e agora elas veem essas dificuldades. Quando eu olho para essa história, falando sobre Elias e Eliseu, sobre a unção, quero falar um pouco sobre este profeta que já tinha, digamos assim,
assim vou usar a expressão ministério consolidado. Elias, o grande homem de Deus. Todo mundo respeitava Elias. Todo mundo sabia que se ele falasse, você podia ter certeza que Deus estava assinando embaixo das palavras de Elias. Era uma grande intimidade com Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a história desse homem que fez grandes sinais, maravilhas que Deus usou para fazer através do profeta Elias. Mas em uma dada ocasião, a gente percebe que todo mundo que pensava em Elias, todo mundo que olhava, a maioria das pessoas que olhavam para Elias, via nele um homem forte, viu nele um homem que, digamos assim, era como que uma águia na visão da maioria do povo. É um homem de Deus, um homem que vence qualquer obstáculo. Talvez na cabeça de algumas pessoas, Elias, e já quero deixar aqui que Elias só é esse Elias que nós estamos falando e que está aqui na Bíblia por causa da unção que nós pregamos essa noite sobre a unção dobrada. Elias só é esse Elias por causa da unção que havia na vida dele, que existia na vida dele, a intimidade e o poder de Deus na vida dele, fazia ele ter todo esse respeito e esse poder de Deus. Eu ouvi alguém falar uma vez que o verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, ele tem que ser conhecido pelo menos em 3 lugares. Ele tem que ser conhecido no céu, ele tem que ser conhecido no inferno e ele tem que ser conhecido na terra. Bendito ao nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas falam assim, mas conhecido no inferno? É, conhecido no inferno. Sabe por quê? Porque o diabo conhece muito bem aqueles que ameaçam o reino dele. Quando Paulo, agora nós vamos dar uma voltinha no Novo Testamento. Quando Paulo, aqui na época que ele estava aqui, que era muito usado por Deus, milagres, cura, ensino, autoridade, conhecimento. E aí, como Deus usava ele, as pessoas viam aquilo, achavam aquilo espetacular e queriam ser usados. E os filhos dos profetas ali achavam que era só chegar, pôr o nome endemoniado e falar o nome de Jesus. E eles foram fazer o teste, chegaram, estavam com um certo nome endemoniado, e colocaram a mão e tentaram expulsar. O demônio olhou para eles, só para você ver que o homem e a mulher de Deus é conhecido no inferno. Só quero enfatizar isso aqui. Os demônios olharam para aquele homem, aqueles rapazes, e disseram: olha, Paulo eu conheço, Jesus também, mas vocês, quem são? E aí eles não sabem da história. Foi força deles, né? O demônio bateu naqueles rapazes ali, tiveram que sair. Porque o homem e a mulher de Deus, ele é conhecido também no inferno. Porque é uma pessoa usada nas mãos de Deus, então ele está na linha de frente. Tem a unção de Deus na vida. E onde tem a unção de Deus, o inimigo tem que respeitar quem diz o nome do Senhor Jesus. Mas é interessante nós olharmos como a Bíblia coloca a questão do relacionamento do homem com Deus. Quando nós olhamos e nós vemos Elias, um grupo de tantos homens como Daniel, Moisés, Abraão e tantos outros, e nós estamos falando aqui de homens que são escolhidos para estarem gravados aqui na Bíblia. Mas irmãos, tem muitos Elias que não estão gravados na Bíblia. Tem muitos Moisés espalhados por vários cantos da terra, pastor, que fizeram obras iguais ou maiores que os Moisés, não foram gravados na Bíblia. A Bíblia é um resumo. A Bíblia é um resumo, é uma parte pequena da obra divina no meio dos homens. Aí quando nós olhamos
tenha. Alguém que você fala assim: meu Deus, que pessoa usada de Deus, que pessoa cheia do poder da unção do Senhor, que palavra que pessoa que prega a noite inteira e você não cansa de ouvir. Tem pessoas que têm essa unção de Deus, essa graça, e é lindo a gente ver isso. Tem pessoas que começam a cantar, você parece que sai da terra, parece que vai para o céu, é uma coisa maravilhosa, né, pastor? Então, quando a gente olha essas pessoas, às vezes a gente cria uma imagem dentro da gente, a gente mesmo cria uma imagem de que aquela pessoa talvez seja indestrutível, que aquela pessoa, a vida dela deve ser tudo perfeito, tudo harmonioso, tudo deve acontecer de acordo com a necessidade. Às vezes a gente pensa isso, mas eu quero dizer uma coisa aos irmãos dessa noite, nessa oportunidade. Existiam dois Elias. Eu quero apresentar para os irmãos da noite os dois Elias. E todos os dois Elias, aqui nesse texto, os dois Elias eram homens de Deus. Os dois Elias tinham unção tremenda de Deus. E os dois Elias tinham intimidade com Deus. Uai, pastor, mas engraçado, né? Eu já li a Bíblia, pastor Jesus, tantas vezes e só encontrei um Elias nessa passagem. Eu vou te apresentar os dois Elias desse texto. O primeiro Elias era o Elias que as pessoas viam, era o Elias que os olhos lá de fora contemplavam, um homem cheio de autoridade, um homem que Deus falava e Deus assinava, ele falava e Deus assinava embaixo, um homem que ele chegava e dizia assim: não vai mais chover, e não caiu uma gota de água, e quando ele falava vai chover de novo, a chuva descia do céu. Esse era o Elias que as pessoas viam. Quando ele aparecia na rua, as pessoas viam Elias, olhavam para ele e falavam: ei, Elias, vem ver Elias. Aí eu dizia: eu sempre tive vontade desse homem pessoalmente. E as pessoas ficavam assim na rua, olhando o olho está falado, né? Você é homem de Deus. Mas eu sei se falar, pode escrever, é homem de Deus. Esse era o Elias, esse era o primeiro Elias. O Elias que as pessoas viam, o Elias vitorioso, o Elias que era o grande homem de Deus, que era o nome que morreu. Mas tinha o segundo Elias, pastor. Tinha o segundo Elias. O segundo Elias era o Elias que só ele Deus via. Só ele e Deus sabia do segundo Elias. Quem era? Era o Elias do pessoal dele. É o Elias do intro. O Elias que estava lá dentro, que via o mundo daqui para lá e não de lá para cá. Era o Elias que conhecia a perseguição de Jezabel. Era Elias que temeu, que tremia, que ficava pensando: Senhor, eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, será que foi Deus ou não? Ele era um homem como eu e você, um ser humano que tinha suas limitações, as suas dificuldades. As pessoas olhavam e aplaudiam ele, mas ele teve que se dizer: Deus, tem misericórdia da minha alma. Só o Senhor sabe como eu estou, só o Senhor sabe da minha vida, só o Senhor sabe da minha história. E sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho incrível? Uma vez Deus falou assim para mim: olha que interessante isso que Deus falou uma vez. Se as pessoas me servissem como servos dos seus patrões, a maioria do mundo seria salvo. Sabe por quê, pastor? A pessoa conhece o dia, está cansado. Ele foi no aniversário, está subindo, ficou até 2 horas da manhã no aniversário, cansado, está para ligar. Aí você lá desperta e diz: é segunda-feira, tem que ir para o trabalho. O corpo dele diz: fica em casa, está tão cansada. Você tem que trabalhar tanto, mas ele diz: não, mas eu preciso do salário. Se eu não ir, vou perder o ônibus, eu tenho que ir hoje. Vai. Chega com aquela cara de acabada no serviço, vai se arrastando, vai chegar. Cheguei, patrão. Vou cumprir esse dia, vou fazer mais ou menos, mas vou fazer alguma coisa aqui para eu ganhar meu dia, porque eu sei que vai vir a recompensa. E sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não vê a palavra do Senhor, ela é categórica em dizer em várias partes que Deus é galardoador. O que é isso? Deus paga as suas dívidas. Deus não leva ninguém. Deus promete e cumpre aquilo que promete. E Elias tinha essa parte humana dele. E eu vou falar um negócio para vocês aqui. O Adão veio conversando comigo e falando uma coisa para mim. Ele disse assim: depois que nós voltarmos, vamos voltar nesse assunto de novo. Porque você estava me falando, era a mensagem que eu vou pregar essa noite.
minha mãe gostava de deitar no chão assim. Alguém aqui, talvez alguém pode deitar no chãozinho frio. A minha mãe gostava de deitar no chão frio. Na hora do almoço, depois do almoço, a mamãe deitou lá no chão. Ele levantou animada, pastor. Levantou empolgada mesmo, sabe? Animada. E a gente olhou assim, ela levantou jubilando, assim, pulando de alegria, felicidade. Eu lembro que ela achou lá no chão, lá no casinho lá dela, lá escondido, acho que era uns R$70. Naquela época, R$70 era como uns R$300 hoje. E ela levantou alegre. Aquele dinheiro para ela já não existia. Ela achou o dinheiro que já era dela. Não existia mais, sabe por quê? Porque a mente dela esqueceu, mas era dela. Isso acontece conosco às vezes no sentido espiritual. A gente esquece aquilo que Deus colocou em nossas mãos às vezes. A gente acaba por se esquecer às vezes. A gente se preocupa tanto com o nosso íntimo, com nós mesmos, às vezes concentramos tanto na gente, que a gente acaba por esquecer aquilo que Deus colocou para você desempenhar. Você acaba por se esquecer a pessoa que Deus construiu em você, na sua vida. Deus construiu um caráter para as pessoas aqui de fora olhar e ver esse caráter em você. Deus fez isso. Deus te escolheu. É por isso que quando nós somos chamados e somos trazidos para perto de Jesus, Ele não deixa nós continuarmos como nós éramos antes. Sabe por quê? Porque antes nós éramos a imagem do pecado. Antes nós éramos a imagem do homem caído. Quando nós vimos para perto de Cristo, Ele olha para nós, aí Ele pega a imagem dele e coloca em nós, para que agora, quando as pessoas olharem para nós, eles possam ver a imagem do Cristo ressuscitado, que venceu o mundo e o pecado. E você, e bendito é o nome do Senhor. As pessoas viam Elias vitorioso, viam Elias cheio da glória e da graça de Deus. Mas o Elias estava lidando com situações, com crises. Quero dizer uma coisa para os irmãos que essa noite. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Vai ser difícil você ver alguém falar de crise, das suas crises pessoais. Até porque não é saudável você sair por aí contando as suas situações particulares e pessoais. Não é. Mas eu quero dizer para você essa noite. Sabe uma das coisas que acontece quando a gente está em crise? É a gente achar que só a gente passa crise. Quer saber outra coisa que é muito comum no meio da crise? A gente achar que a gente é o último. Outra coisa que é interessante que acontece no meio da crise, sabe por quê? Você achar que ninguém se importa. Quando a gente está em crise, esses pensamentos, eles são jogados contra a gente, são lançados contra a nossa mente. Elias, respeitado, parado no trânsito, quando ele passava, todo mundo queria ver, olhar para Elias, tocar no Elias. Está entendendo? Se fosse no dia de hoje, o pessoal ia querer tirar selfie com Elias para todo lado. Elias, para aí, no céu aqui rapidinho. Quero postar no meu status que eu te vi na rua. Né? O pessoal está tirando selfie com caneta azul, não ia tirar com Elias. Brincadeira, né? Então você imagina esses Elias. Mas um dia o tempo passa, como eu falei para vocês agora há pouco, o tempo passou. A Bíblia diz que o jovem, até o jovem, tem gente que diz assim: rapaz, jovem não cansa não, é bem que você não leu a Bíblia, porque a Bíblia diz que até o jovem cansa, se fatiga, porque o cansaço se fatiga é próprio da nossa natureza humana, a gente cansa. Por isso que meu vitória é aquele que tem Deus para dizer: Senhor, refaz minhas forças, me renova, Senhor. Porque a gente cansa, irmãos. Homem de ferro é só no filme. Superman é só em Hollywood. Na vida real, a gente cansa, a gente tem crise, a gente fatiga, a gente tem desafio, a gente deve, a gente paga também, porque a gente é crente, glória a Deus. Né, irmãos? Glória! Amém! Depois você vai contar aí aquela dívida lá 3 meses atrás, vai pagar hoje. Deus falou contigo. Brincadeira. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Elias, esse Elias que eu estou falando aqui, que todo mundo respeitava, que todo mundo parava para ouvir, ele está sozinho. Olha aqui, ó, aspas. Sozinho, aspas. Em uma caverna. E Elias vai fazer uma oração para Deus. E a oração de Elias não foi uma oração
céu, não sei o que eu vou falar não, Senhor, me usa, toma minha boca, fala alguma coisa, Senhor. O pastor disse que valeu a pena aquela ministração. Oh meu Deus, quando eu cantar com alguém, pelo menos arrupia hoje, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque a gente sabe, a gente tem consciência, mano, que a gente de nós mesmos não tem nada para ninguém, não. Se fosse o pastor Jesus pregando sem Deus, essa cadeira nem essa cadeira estava aqui. Se ela vai pousar alguma coisa, nem essa cadeira estava aqui. Mas se tiver Deus, se tiver Deus, a história muda, bendita o nome de Deus. Se tiver Deus, a circunstância muda, bendita o nome do Senhor. Glória a Deus, Aleluia. Aí o Elias olhava para ele mesmo e ele não se via como as pessoas viam. O Elias olhava para ele e não sabia, não conseguia entender a importância que ele tinha, o quanto que valia a vida dele, a presença e a existência dele no meio daquela sociedade. Eu vou repetir de forma bem calma, porque a gente tem dificuldade para entender para ele falar. O Elias tinha dificuldade, ele não conseguia entender, pastor Normando, o quanto que ele era importante no seio da sociedade, o quanto a sua grandeza era na vida das pessoas. O Elias, sabe o que Elias via? Ele via um homem sofrido, que passava perseguição, um homem que não tinha as melhores grifes, a roupa dele não era as melhores, repetia muitas vezes o mesmo paletó, a mesma roupa, o mesmo sapato. Elias talvez estava se vendo como olhar das outras pessoas lá de fora, que olhavam para as coisas fúteis da vida. Ele está na caverna e ele não vai fazer oração dizendo assim: Senhor, me usa na palavra, Senhor, me usa no louvor, Senhor, me usa hoje para aconselhar com você. Não, ele está orando, pastor, uma oração diferente, uma oração de tristeza, uma oração de luto, uma oração de despedida. Morrer, eu também quero morrer, Deus. E outras palavras, para dizer, Senhor, que hoje seja o último dia da minha vida, Senhor. Eu cansei, eu estou fatigado, Deus, não suporto mais. As pessoas olham para a gente e buscam, Senhor, você que paga o preço, e as pessoas veem você um homem de Deus. Eu vou orar porque o pastor vai orar, e quando eu vou falar com o pastor, com a irmã fulana, eu vou pedir, eu vou escutar aquela moça cantar, dedicar o violão, aquele que toca bateria, porque quando eles adoram o Senhor, assim como o Davi, quando tocava, eu sinto um alívio do céu na minha alma, eu sinto algo de Deus acontecer na minha história. Aí aqui em cima, a gente é instrumento de Deus, a gente é usado pelo Espírito Santo, Deus nos usa, Deus alivia dor no ombro, Deus sara, Deus cura, corta laço de morte, mas às vezes quando você entra na caverna, você vai dizendo: Deus, eu estou só um prato, Deus, eu estou dilacerado, me ajuda, Deus. Deus me traz aqui a memória agora do pastor americano. Serviu muito tempo, pastor Normando, cuidando de ovelhas, cuidando da igreja, muitas décadas cuidando da ovelha, já estava muito avançado em idade, e decidiu fazer uma viagem com a família, e foi para um lugar que não queria se encontrar com ninguém, ele queria ficar, sabe quando você quer ficar só com sua família? Subir! Ele fez isso, não deu o telefone dele para a secretária, ele subiu. O pessoal só sabia que ele tinha viajado com a sua família, ninguém sabia para onde ele tinha ido. Escuta isso aqui, você vê como Deus é maravilhoso. Viajou, indo naquela estrada que parece sem fim nos Estados Unidos, sem casa perto, só tinha um lugar ali onde vendia lanchonete à beira da estrada. Ali ele parou com a família, enquanto a família lanchava, ele fazia uma introspectiva dentro dele mesmo, fazia uma reflexão e dizia assim para ele: será que eu tenho realmente importância com o reino de Deus? Será que o que eu faço tem valor? O Elias disse assim certa vez: quem
lê Bíblia sabe o que ele disse, vai dizer, realmente ele disse assim: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia! Sabe uma coisa que difere demais uma pessoa? É quando você faz algo. Quer ver aqui, as meninas correm aqui, as meninas. Elas fazem aquela comida, ó. Vai lá no mercadinho da esquina comprar um tempero que nem tinha em casa. Aí o abençoado chega em casa morto de fome. Pega aquele prato, come 3 dentes. Esfarinha o dente, ela está olhando para ele dizendo: fala alguma coisa, abençoado. Ele não diz nem que estava bom. Ela está dizendo: nossa, eu fui comprar aquele tempero, nem reconheceu o meu Deus. Senhor, agora, o Senhor está falando aqui. Eu estou sentindo olhares aqui no ar, irmãos. Adão, onde tu estás? Então aí você, de uma forma até descontraída, mas agora é um lado mais sério, você imagina o que é isso no sentido espiritual. Parecer que a sua pregação a vida inteira não tem efeito. Em dado momento da sua vida, parecer que o que você fez, o que Deus te usou, não resolveu nada para ninguém. Aquele pastor estava nessa crise, no meio do nada, ele disse: eu acho que o que eu tenho feito de santo não tem servido para nada. Será que Deus vai mesmo me ver? Ele está lá, irmãos, escuta isso aqui que é interessante. Perto dele havia o pessoal que é mais, eu conheço porque já ouvi falar, eu sou novo, mas o pessoal que é mais antigo conhece mal de orelhão, né? Orelhão. O que é que vocês estão ouvindo? Fala de orelhão, né? Nem sei direito como é que é isso, mas sei que é no telefone, sei que é um negócio assim. Então ele está lá, pastor, ele está lá com o telefone lá. Amém, ele não começa. E ele está sozinho, escute. Ele pensou: será que Deus, olha isso, será que Deus sabe onde eu estou agora? Será que Deus está me vendo agora? Ele está sentado, mergulhado em seus pensamentos, longe pensando, analisando toda essa situação. O telefone toca, o orelhão que vocês usaram há muito tempo. Todo mundo que riu usou orelhão. Vou ficar sério. O telefone toca, ele olha, e o telefone continua tocando, e ninguém atende o telefone, porque ali era um lugar extra, não tinha casa. E ele vai, curioso, né? Quem não entra o telefone tocando, né? Quem suporta? Por mais que seja claro, te ligando 10 vezes no dia. Ele vai lá e diz: opa! Uma voz feminina do lado de lá diz: pastor fulano de tal? Pastor, como eu precisava falar com o Senhor, pastor? Irmã, como você sabe? Nem eu sei o número desse telefone. Como você sabe onde eu estou e o número do telefone que eu estou? Eu estou andando num lugar que ninguém sabe onde eu estou, irmã. Ela disse: pastor, eu estava falando e dizendo para Deus que eu precisava ouvir o nome de Deus. E Deus disse para mim: anota o número. E eu anotei o número. E saiu daí, pastor. Eu quero dizer para você essa noite: Deus sabe onde você está, sabe os teus desafios. Ele sabe quem é o João de fora e sabe quem é o João lá de dentro. Sabe quem é Maria que as pessoas veem e sabe quem é Maria aqui dentro. Eu quero te dizer esta noite, meu irmão, em nome de Jesus Cristo: Deus tem um plano com sua vida. Deus tem um plano com sua história. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Elias está numa crise terrível, pastor. O Elias está passando uma crise absurda na vida dele. É um grande homem de Deus. O ministério que mexeu com a nação inteira. Até fora da nação as pessoas conheciam o nome dele. Mas muito no particular dele, ele estava acabado, destruído. Eu quero ler aqui para vocês um pouquinho. Olha só. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, foram retribuídos
eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, quer dizer que Deus vai levar Elias hoje, você está sabendo? Está todo mundo comentando, eu assumo no jornal, no WhatsApp, Deus vai levar Elias hoje. Aí ele diz, respondeu ele: também eu não sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: olha, presta atenção, acompanha o negócio aqui, acompanha isso aqui. Elias olha para Eliseu, e Deus tinha escolhido Eliseu, escolheu Eliseu para andar com Elias. Já que vocês estão caladinhos no tempo, eu vou falar uma coisa aqui, vocês falam comigo, fala assim: Deus. Mas como vocês já estão? Vamos lá. Deus escolheu Elias. Deus escolheu Eliseu para andar com Elias. Meu Deus do céu. E quando ela olha para você assim: por que você fez o milagre? Por que você não veio pagar a sua mãe? Por que você não me deixa? Sabe por quê? Porque Deus escolheu ele para andar contigo. E a gente, quando entender isso, a gente vai dizer: Deus, obrigado. Ele não é perfeito, não é o melhor que não, mas tá bom, Senhor, gratidão. Obrigado. Bom, vamos continuar aqui, né? Para a gente terminar a pregação. Aí, o Elias olhou para Eliseu e disse: Eliseu, fica aqui que eu vou. Fica aqui, Eliseu. Como fala assim? Deixa ele em paz. Vou matar o cara que eu vou mudar, meu irmão. Ele fala: Elias, se você for para onde você for, eu vou contigo, Elias. Aí tem alguém fala: você não foi na igreja desse? Fui. Tu vai hoje de novo? Tu já foi na igreja essa semana? Fui. Tu vai domingo de novo? Vai morar na igreja agora, né? Leva para você na igreja. Fosse para Maranhão, eu falava: leva para ele na igreja. Né? Goiás. Leva todo o chão para a igreja. É interessante, irmãos, quando eu estudo isso aqui, presta atenção, vou falar com calma. Quando Deus te dá uma missão, às vezes, uma palavra de teste vem da onde você não espera. Porque Deus tinha falado para Eliseu: segue Elias. O próprio Elias olha para Eliseu e diz: fica aqui. E aí? Você que é inteligente, leitor da Bíblia, já leu mais de 10 vezes. Eu quero perguntar para você: quem está certo? Elias ou Eliseu? O Elias está vendo. Eliseu fica aqui. Mas o Eliseu: não, para aí, Deus escolheu para andar com Elias. Por mais que ele quer que eu fique, eu não vou ficar, eu preciso da vontade de Deus. Irmãos, o marido que está na fila da libertação não foi liberto ainda. A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido, vice-versa. A mulher estava dando pelo marido. Às vezes ele chega em casa, só um pouco possuído de demônio, e fala assim para ela: por que você está orando por mim? Deixa minha vida em paz, cuide da sua vida. Aí essa noite, através dessa mensagem, Deus vai dizer para você assim: não para de orar por ele, não. Continua orando por ele. Porque você segue a missão que eu, Deus, te dei, e não a dica que o homem está te dando. Preste atenção. Siga a missão que Deus te deu. Eu quero perguntar aqui nesse momento, Deus está mandando perguntar: qual é a missão que Deus te deu? O que Deus confiou em tuas mãos? Vou continuar dentro, porque senão eu não vou terminar de pregar, não. E então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe se o Senhor hoje tomará o teu Senhor elevado sobre a tua cabeça? Respondeu ele também: eu sei, calai-vos. Essa é a segunda vez que ele manda o pessoal calar, e tudo mais. Vamos seguir. Disse depois Elias: fica-te aqui. Olha, irmão, é a terceira vez. É a terceira vez que o Elias olha para Eliseu e diz: Eliseu, meu irmão, por favor, meu irmão. A Bíblia é resumida, né? Por favor, meu irmão. Fica aqui. Eu quero ele sozinho. Posso andar sozinho um pouquinho?
não, mas sei lá. Elias, você imaginar, é proibido imaginar, dependendo do que imaginar não é, né? Eu vou imaginar aqui, sabe o quê? Eu vi isso aqui. Esse Elias é o Elias que acaba de sair, saiu há pouco tempo da caverna. Esse Elias é o Elias que saiu de uma situação, ele está sendo curado ainda, pastor, de feridas. E ele sabe o Elias. Pastor, o pessoal olhava Elias e olhava assim, Elias e falava assim, nossa, esse Elias, eu falei, dois Elias aqui. Nossa, esse Elias, olha que nome grande. Elias olhava assim, ó, nossa, como eu sou pequeno. O que eu fiz na minha vida? Envelheci, sendo profeta, tal, não sei o que, mais coisas, tal. Aí o Eliseu está novo, cheio de virtude, de força, um bocado de oportunidade na frente dele. Talvez ele está olhando para Eliseu e disse: Eliseu, meu irmão, caça um caminho melhor para você, Eliseu. Vai caçar ser um advogado, meu irmão. Será? Vai caçar ser alguém aí fazer fama aí. Se alguém. Porque esse negócio aqui de profeta, eu estou desanimado. Não estou achando grande coisa, não. Era mais ou menos essa crise que estava vivendo Elias. Mas preste atenção como Deus é perfeito. Deus não coloca Eliseu à toa na vida de Elias. Deus não coloca quem colocou na tua vida à toa. Aquele emprego chato, eu estou há um ano para Deus me tirar de lá. Calma, espera um pouco mais. Esse emprego chato que tu acha chato, tem gente querendo ele. Calma, agradece a Deus. Você não se conhece, você nem sabe as suas capacidades reais, você não sabe onde você pode chegar. Quer ver um exemplo bíblico? Deus chegou para Moisés. Quem foi Moisés? Claramente, um dos maiores líderes da Bíblia, um dos maiores líderes da história. Deus fala para Moisés: Moisés, eu te escolhi para você conduzir o meu povo em liberdade, para fazer uma leite de mel. Moisés, que não sabia do futuro, olha para Deus e diz: Senhor, quem sou eu? Hoje nós sabemos quem é Moisés, mas Moisés naquela ocasião não sabia da capacidade que Deus tinha plantado dentro dele. Escute isso aqui. Você só vai conhecer a capacidade que Deus plantou dentro de você se você confiar nele, se você crer a palavra dele. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então essa noite, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, eu quero ministrar sobre a tua vida unção dobrada do Espírito de Deus. Eu quero ministrar sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua existência, a unção dobrada de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Levanta a mão, meu filho, em nome do Senhor essa noite. Sabe qual seria o hino perfeito para Elias aqui? É um hino novo, pouco que vocês conhecem, lançado há pouco tempo. Seria mais ou menos assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem.
pode estar fadigado, exausto por ele, exaustido, sabe? Parece que acabou todas as coisas. Eu quero trazer um texto que diz assim: quando eu penso que eu estou fraco. Como é que é? A mente da gente é que faz. Quando eu penso que estou fraco,